Olá, seres elementais, sejam bem-vindos ao canal da Bruxa Elemental, um lugar onde eu compartilho tudo o que eu sei, conheço e aprendo sobre os elementos da natureza. Meu nome é Nicole Ariel e no vídeo de hoje estaremos dando seguimento à leitura do livro Os Quatro Elementos de Deusi Mantovani e Valéria Monteiro. Antes de dar início, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as próximas notificações, deixa o seu comentário abaixo e compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai gostar desse conteúdo. Esse é o quadro Biblioteca Elementar, onde eu trago resenhas e livros para complementar o seu conhecimento. Então, vamos começar a leitura depois da vinheta. Capítulo 3 – Elemento Terra. A relação do homem com o elemento terra confunde-se com sua própria evolução. Ela aparece desde a utilização das cavernas como abrigo até o uso de ferramentas de pedra manufaturadas pelo Homo habilis há 2,5 milhões de anos na era paleolítica. Nas artes, aparece nas pequenas esculturas em pedra, como a Vênus de Willendorf, datada de 22 mil anos a.C., e nas pinturas rupestres, como a de Altamira e Lecaux, 21 mil anos a.C. Essa relação foi se intensificando até a invenção da agricultura no Médio Oriente em 10.000 a.C., quando o humano passa a ter a capacidade de manipular a terra, cultivando e produzindo seu alimento. Simbologia da terra. É importante salientar que a primeira manipulação do barro que se tem notícia confunde-se com a criação da religião. Ainda no Paleolítico, e sua consolidação no Neolítico, em que a Vênus de barro ou pedra muitas vezes são encontradas nos sítios arqueológicos em uma posição central, enquanto os símbolos masculinos se situavam em posições periféricas, indicando o culto à fertilidade feminina e uma possível deusa-mãe associada à terra. Aniela Jaffe, em O Homem e seus Símbolos, diz que os povos primitivos atribuíram as pedras brutas ao poder da morada dos deuses. O poder expressivo como corporificação do divino na terra levou ao emprego delas em marcos, lápides ou objetos e monumentos de cunho religioso. Em Gênesis 28, 10, 22, podemos observar a representação da terra sagrada e do poder divino das pedras. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro. E deitou-se naquele lugar e sonhou. E eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela. E disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado, darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores. Te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu, e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto em seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quando me deres. Certamente te darei o dízimo. Plutarco, falando sobre a fundação de Roma, diz que Rômulo importou os conhecimentos sacros e de lei dos arquitetos da Etrúria. Cavaram um buraco redondo na terra onde seria erguido o congresso. Dentro dele, oferendaram representações simbólicas dos frutos da terra, bem como da terra trazida da terra natal, cada homem a fincar raízes na cidade. Esse buraco foi denominado Mundus, que na época era sinônimo de cosmos. Depois disso,
disso, com uma charrua puxada por um touro, desenhou os limites da cidade em um círculo, onde seriam os 4 portões. A charrua era desmontada, carregada e remontada no outro lado da abertura. A cidade foi quadripartida por 2 artérias principais, que iam de norte a sul e de leste a oeste, cujo centro era Mundus, coberto por uma enorme pedra, a Pedra da Alma. Mundus, o centro, rodeado pela representação do equilíbrio dos 4 elementos, estabeleceria a relação da cidade e de seus habitantes com o mundo de seus deuses. A mais antiga história da criação de que se tem notícia é dos sumérios da Mesopotâmia. Namu, o oceano primordial, deu à luz ao deus Sol, Na e ao deus da terra. O filho deles, Enlil, o ar, por sua vez, engravidou Ki. Dessa união nasceu Enki, o deus da água e da sabedoria. Enki ordenou ao universo, e sua irmã Ninto criou o homem, modelando-o a partir do barro. Na mitologia grega, segundo a Teogonia de Hesíodo, após a criação dos elementos a partir do caos, Prometeu moldou o primeiro homem e a primeira mulher a partir do barro, de Junito Brandão. Versão esta não atestada por Hesíodo, que Prometeu, primo de Zeus e benfeitor da humanidade, fez o homem à imagem e semelhança de Deus, a partir do limo da terra. Após Prometeu ter roubado a centelha de fogo e ter doado, Zeus, como punição aos homens, ordenou ao filho de Hefesto que modelasse uma mulher ideal, cujas características fossem semelhantes às deusas. Assim criou Pandora, modelada a partir de argila e animada por Hefesto. Adornou-a com a mais bela indumentária e ofereceu-lhe seu próprio cinto. Afrodite deu-lhe a beleza e insuflou-lhe o desejo indomável que atormenta os membros e os sentidos. Hermes, o mensageiro, encheu-lhe o coração de artimanhas, imprudências, astúcias ardis, fingimento e cinismo. As graças divinas e a augusta persuasão embelezaram-na com lindíssimos colares de ouro. As horas coroaram-na de flores primaveris. Fim, o mensageiro dos deuses concedeu-lhe o dom da palavra e chamou-a Pandora, porque são todos os habitantes do Olimpo que com este presente presenteiam os homens com a desgraça. Na Bíblia, o homem também foi criado a partir desse elemento. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, Gênesis 2, 7, e ainda determinado a vida como uma passagem. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo, pois da terra fostes formado, porque tu és pó e ao pó da terra retornarás. Gênesis 18, 27. Vários são os povos a cultuar o elemento terra por meio de divindades. Segundo Cumino, Bonadea é a divindade romana da terra e da fertilidade. Cibele, também romana, é a grande mãe terra, cuja representação é uma mulher madura e de seios fartos, coroada de flores e espigas de milho, vestida em uma túnica multicolorida. O templo de Cibele, em Roma, existia onde atualmente se localiza a Basílica de São Pedro. Deméter é a deusa grega da fertilidade, das colheitas e da lavoura. Perse, a deusa eslava da terra. Zamia, divindade persa da terra. Mati, Síria, Zélia, dos países eslavos. Maema, estoniana. Zeme, Lituânia. Chicanil, guatemalteca. Pachamama, inca. Na Umbanda, Obá utiliza o elemento terra como base para sustentar o reino vegetal. Uma outra representação do elemento terra se dá pelos seres elementais. Onde a pedra entra em contato com o metal, surgem seres elementais denominados gnomos, que de alguma forma sempre auxiliam o homem na exploração das minas de metal nas profundezas do solo. Segundo Steiner, numerosas espécies deles são abrigadas pela terra. Eles antigamente ensinavam aos homens como construírem as minas, como estavam depositadas em diferentes camadas de terra, como os veios estavam mais bem dispostos, etc. Sabiam como a terra deveria ser trabalhada. Símbolos associados ao elemento terra. As cavernas, representações do útero da terra que acolhe, nutre e protege dentre os primórdios da humanidade, têm sido usadas
usada para rituais iniciáticos, como as cavernas, também as grutas, os porões, sepulcros, como as pirâmides, e as criptas. O labirinto, segundo Débil, teria as mesmas funções religiosas das cavernas. Entrar em um outro seria o mesmo que descer ao inferno. Junito Brandão apregou às grutas e cavernas importantes funções ritualísticas e religiosas. Descer a caverna e vivenciar experiências relacionadas aos primórdios do mundo, a origem, como a materialização de um regresso ao útero, de onde o indivíduo, após vivenciar a morte ritual, renasce iniciado. Para Platão, a caverna traduzia o caminho consciencial, evolutivo do ser humano, onde caminhar rumo à verdade implica libertar-se das próprias sombras, representadas pela profundeza e pela escuridão da caverna. Na tradição iniciática grega, a gruta é o mundo. Este mundo, como o concebia Platão, uma caverna subterrânea onde o ser humano está agrilhoado pelas pernas e pelo pescoço, sem possibilidade até mesmo de olhar para trás. A luz indireta que lá penetra provém do sol invisível e, no entanto, indica o caminho que a psique deve seguir para reencontrar o bem e a verdade. Todos os espectros que lá se movem representam esse mundo, essa caverna de aparências, de que a alma deverá se libertar, para poder recontemplar o mundo das ideias, seu mundo de origem. A ilha de Creta provou pelas escavações arqueológicas ser um lugar com muitos santuários, que servia tanto como locais de culto e oferendas quanto como cemitérios. Esses locais eram geralmente grutas ou cavernas. Muitos dos mitos associados a esses cultos primitivos foram integrados à mitologia e à religião gregas. O labirinto carrega a mesma simbologia da caverna. Os labirintos em Creta inicialmente deveriam ser cavernas profundas cavadas pelo homem com objetivos ritualísticos e iniciáticos. O labirinto mais famoso de Creta é o relacionado ao mito de Ariadne, filha do rei de Creta, e de seu amor por Perseu, que enfrentou o Minotauro em um labirinto e pôde retornar graças à ponta do novelo de lã que lhe foi apresenteado por ela. Assim, figurativamente, Brandão associa o labirinto ao útero, Perseu ao afeto e o fio de Ariadne ao cordão umbilical, que permite a Teseu o nascimento, sua saída para a luz. A mesma espécie de simbologia se vê na lenda do palácio do faraó Amenemhat III, 1860 a 1814 a.C. O palácio, com cerca de 3.000 salas, todas ligadas por corredores em vários níveis, era a morada do deus Anubis, que, utilizando um fio, conduzia os faraós mortos ao deus supremo, não permitindo que sucumbissem aos perigos do abismo. Os cristãos importaram a ideia do labirinto, que adquire uma conotação moral. O mais antigo labirinto preservado é do ano de 324 e fica em El Asnan, na Argélia, Basílica de São Reparato. Feito em mosaico para ser seguido com o olhar, contém letras que, como em um jogo de palavras ocultas, quem lê deve encontrar a frase Sancta Mater Ecclesia, Santa Mãe Igreja. Os labirintos também têm sido comparados a mandalas. O mais famoso deles é o labirinto da Catedral de Chartres, construído por volta de 1200, para ser percorrida a pé ou de joelhos. Trata-se de um labirinto circular na forma de mandala, finalizada por uma renda, como um limite desenhado entre o sagrado e o profano. Servia como uma espécie de peregrinação sagrada ao interior do eu, uma ferramenta de meditação e reflexão sobre os processos internos e de vida, pintado no chão com cerca de 2.600 metros e 11 anéis, números associados às penitências do pecador. Não importa o caminho que se tome, ele sempre terminará no centro, denominado paraíso. O nosso corpo também é simbolicamente associado a esse elemento, como diz Bernard. Em seu aspecto simbólico, o elemento terra nos remete ao nosso corpo e aos seus processos vitais, correspondendo à percepção que temos da realidade e nos oferecendo base e suporte para o crescimento.
Seu simbolismo engloba a capacidade de escuta e reconhecimento das próprias necessidades, envolvendo também uma consciência dos limites. As qualidades da Terra. O elemento Terra é representação do máximo de contração do magnetismo, o grande Yin, o mais compacto, negativo e feminino, cujo mote é concretizar, trazer a matéria e estruturar. Interessante, pois a origem humana nas mitologias esteja associada a esse elemento. Segundo Agripa, o elemento terra é a base, a fundação de todos os elementos, pois é ela considerada o objeto sujeito e receptáculo de todos os raios e influências celestiais. É dela que brotam todas as coisas, pois frutificada pelos outros elementos e pelos céus, ela gera tudo em si. A terra é seca, fria, com movimento descendente, contraída, ocultadora, formada por partículas de tudo o que existe. No organismo do ser humano é representada pelos minerais ali presentes em seus músculos. É o que dá estrutura de um corpo físico para que o espírito possa se manifestar na matéria. O elemento terra no temperamento. Na antroposofia, o elemento terra está associado ao temperamento melancólico. Fisicamente, as pessoas desse temperamento possuem os olhos vagos e caídos e olham o mundo com pouco interesse. Parece que a chama da vontade não está presente. Olhos melancólicos estão constantemente semicerrados e sem brilho. A testa em geral é de formação óssea densa na parte inferior e com grande quantidade de rugas no meio, o que denota o caráter introspectivo do elemento. O nariz também aponta para baixo. Podemos destacar dois tipos de melancólicos, um mais preocupado consigo mesmo, dando a impressão de timidez ou medo, e o outro tipo demonstrando indolência, podendo apresentar preguiça ou egoísmo. Possuem área bucal grave, pesada, lábios superiores finos e cantos da boca voltados para baixo, dando a impressão de dor ou choro. Com membros superiores longos e delicados, mãos com dedos longos, pernas e pés grosseiros, pés chatos, perna em X. Ombros relaxados para frente, postura em direção ao chão. Anda pesado e arrastado. É como se o corpo fosse denso e pesado, o que causa uma dor anímica aos melancólicos, podendo gerar depressão e tristeza. A sensação de desinficação em determinadas partes do organismo, gerada pela consciência da força da gravidade atuando sobre elas, no desequilíbrio se manifesta em mineralizações e enrijecimentos como câimbras, reumatismo, metástases ósseas, dores de dente, processos cuja sensibilidade à cor desse temperamento gera ainda mais melancolia. O melancólico em desequilíbrio se perde na densidade do próprio corpo, destacando-se na espiritualidade. A cura do desequilíbrio virá por meio da luz e leveza que se trazem à corporalidade. Chopin é o exemplo perfeito de temperamento melancólico, no qual podemos captar sua profunda tristeza na marcha fúnebre da sonata de si bemol, opus 35. O elemento terra na personalidade. Para Bernardo, o elemento terra corresponde à função sensação da teoria da personalidade de Jung. Essa função privilegia as informações oriundas dos nossos órgãos dos sentidos, ligada à maturidade, ao feminino, aos frutos, à capacidade de introspecção, de conexão com o santuário interior para aí encontrar as próprias respostas. Os processos relativos à Terra são cíclicos, lentos, mas seguros, pois estão enraizados em bases sólidas. A Terra trabalha em silêncio, gera seus filhos no útero escuro da caverna do abrigo, recolhendo-se em sua interioridade para daí expandir-se. Ramos diz que a função sensação é irracional e trabalha o que percebemos no momento presente. Os indivíduos cuja personalidade reflete a presença do elemento terra ou tipo sensação são também classificados como introvertidos ou extrovertidos. No tipo junguiano, sensação e extroversão, os indivíduos são orientados à realidade objetiva, que aprendem mediante percepções oriundas dos sentidos, o que os faz focados no momento presente. A maneira de se relacionar é concreta, objetiva e prática, tendo facilidade em observar detalhes de fatos e descrevê-los de forma clara e objetiva. Costumam desenvolver boa memória, possuem um
sentido de realidade seguro, que os torna adaptáveis às circunstâncias e terem a tendência de se sentir à vontade no mundo. Normalmente são indivíduos populares, com senso de humor desenvolvidos, praticantes de esportes, com facilidades em adquirir bens materiais e desfrutar da vida. Normalmente são apreciadores da beleza, do conforto e da harmonia, pois são sensórios. Conservadores não gostam de mudanças. Bons executores, solucionadores de problemas, pragmáticos e originais. Em geral, têm habilidades com ferramentas. A principal dificuldade encontra-se com a função intuição, em foco na tarefa e não na previsão e no planejamento. As profissões ligadas a essa tipologia de personalidade são engenheiros, técnicos, relações públicas, profissionais de marketing, hotelaria, artistas, entre outros. Na pessoa cujo tipo é sensação ou introversão, o foco está na impressão subjetiva que o objeto produz em si, constituindo o mais prático dos tipos introvertidos. São indivíduos com forte senso estético, detalhistas, sistemáticos, perfeccionistas, pacientes, fortemente adaptados às rotinas. Quase sempre são pessoas estáveis emocionalmente, muito previsíveis, que têm vida social ativa, mas reservada no que tange a sua privacidade. Possuem grande força de realização e execução de trabalhos, concentrados e corajosos no que acreditam, implantam ideias nos outros com facilidade, planejam mudanças e executam. Na via negativa, são indivíduos imediatistas e de pouca imaginação, que podem apresentar quadros de neurose obsessiva, neurastenia, hipocondria, entre outros. O elemento terra no comportamento. O elemento terra representa a maturidade, o fruto colhido, a ideia da concretização de conteúdos psíquicos. Representam a tomada de consciência de aspectos interiores que precisamos dar forma, elaborar, compreender, encontrar novas possibilidades. A terra pode ser modelável ou enrijecida, tornando-se resistente às mudanças. As pessoas que têm o predomínio desse elemento se sentem mais à vontade diante do conhecido. São pragmáticas, organizadas e sabem lidar com a matéria em todas as suas formas. Sensualistas, apreciam o corpo e todos os prazeres e apetites. Gostam de viver ao ar livre. Muitas dessas pessoas apreciam jardinagem, horticultura, fazendas, trabalho com terra em geral. Muitas vezes parecem ser pessoas inabaláveis, com os pés no chão, capazes de dar apoio a quem precisa. Suas qualidades são a solidez e a segurança, a robustez e a resistência. Sentem-se muito satisfeitas quando conseguem concluir o que planejaram, finalizando tudo nos mínimos detalhes. Seus atributos negativos são a obstinação, a rigidez, a inércia, a falta de imaginação, a resistência às mudanças e às novas ideias. Seu olho para os detalhes, muitas vezes, não lhe permitem perceber as ligações e os sentidos por trás dos fatos. A terra nos sentimentos e nas atitudes. Encontramos a terra na abundância, nos negócios, no conforto, no dinheiro, na estabilidade, na prosperidade, no sucesso, na riqueza, no bem-estar, na justiça, no apoio, na sabedoria, também na família, no lar, na fertilidade, na gentileza, no aterramento, na proteção, na força de vontade, na cordialidade, na paciência e na sabedoria. A terra também está ligada às sensações corpóreas, ao sexo, à sensualidade, à sexualidade, aos relacionamentos, à renovação, à gravidez e ao parto, aos cuidados, aos sentidos. Relacionamos a terra também com a magia, a cura, a bênção, aos feitiços, a energia, a morte. A terra nos seres da natureza, ervas, confrei, sálvia, alecrim, verbena, pifáfia, sete sângrias, entre outras. Pedras, esmeralda, amazonita, hematita, jaspe, jade, turmalina negra, entre outros. Ligas metálicas, chumbo, mercúrio, entre outras. Árvores, cedro, sabugueiro, carvalho, oliveira, pinheiro, freixo, cipreste, entre outras. Animais, tatu, tartaruga, búfalo, elefante, marmota, javali, cervo, corça, boi, cabra, gralha, urso, entre outros. Aves, gralha, ganso, pardal, cisne, peru, pica-pau, entre outras. Seres mágicos, duendes, tríades, gnomos, dragão.